Nós estamos estudando, então, eclesiologia, e são duas, no caso, são duas vertentes que a gente está estudando. Primeiro, a igreja em si, né, o nascimento dela, o histórico, o crescimento, o que ela é, e segundo, o governo da igreja, como ela atua. Agora, o que tem que ficar muito claro aí é que a igreja é uma instituição que merece respeito, porque ela venceu 2000 anos. A igreja existia lá no tempo de quando Cristo começou a sua obra, e ela se estendeu até o dia de hoje. Quantos impérios nasceram, caíram, e reis, rainhas, inclusive a maioria foi contra a igreja, massacrou crente, pisou em crente, matou crente, e a igreja está aí. Então, nós temos que respeitar esse movimento. Não é um movimento qualquer. Algo que conseguiu ficar 2000 anos, inclusive com várias vertentes de pensamentos, né? Porque ó, alguns são reformados, outros são evangelicais, outros são protestantes, outros são. E a igreja está aí, né? Ela tá se estabelecendo dentro da sociedade, ela está tendo a sua presença, né? Dentro do próprio governo. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre como que a igreja ela entrou na sociedade e houve a separação de igreja e Estado. A gente vai para a apostila agora aí, então. Vamos lá para a aula 4. Você consegue ver aí, aula 4? Deixa eu ver aqui. Está aparecendo para vocês entrar? Beleza. Beleza? Então tá. Nós vamos trabalhar um pouco do pluralismo, né? A igreja é plural. Ela não tem como ser outra coisa a não ser plural, dado toda a sua amplitude de ser igreja. Então, estudar a igreja é indispensável para quem está se aplicando a entender a teologia. E quando nos referimos à igreja, não significa a igreja católica, a igreja copta, a igreja armênia, a igreja ortodoxa, nem mesmo a igreja protestante ou evangélica. É o estudo da igreja com o organismo vivo da obra de Cristo. Vemos assim a importância da eclesiologia na teologia cristã. Por este motivo, é uma disciplina indispensável sob o prisma da teologia cristã. No sentido soteriológico, a igreja é a agência viva, onde a obra redentora de Cristo se faz vívida na vida do ser humano. Mesmo sendo a salvação individual, porém, o ambiente igreja, a comunhão, o encontro, a agregação, dá o devido valor a esta experiência. Não é no ambiente eclesiástico que a pessoa encontra salvação. A redenção está em todos os lugares, em todo momento, porém, a vida de igreja facilita a experiência. Então, a salvação do ser humano não está condicionada direto ao ambiente de igreja, mas o ambiente de igreja facilita a salvação. Domingo preguei aqui numa igreja aqui em Portugal, e um português que nunca tinha pisado numa igreja, nunca. Ele deve ter os seus 50 e poucos anos, nunca pisou. Ele saiu de lá maravilhado, chorando, porque o pessoal abraçou e cantou e tal. E ele falou, gente, que ambiente que eu nunca vi, esse ambiente. E agora há pouco, a irmã que trouxe ele mandou um recado que vai voltar na quinta-feira, no culto da sede lá. Então, a igreja, ela facilita esse ambiente. Por isso que é plural, né? É uma eclesia plural. O pluralismo de atuação. Jesus não deixou um manual como fazer, ter e ser igreja. É claro que em seu ministério trouxe com exatidão o propósito de ser igreja. Porém, a igreja é composta de pessoas e as mesmas são fruto. O Popete está entendendo aqui, ó. A igreja é composta de pessoas e as mesmas são fruto de uma antropologia mutante. Assim, de acordo com o movimento da igreja, o crescimento, a inserção de pessoas, culturas e costumes. Cada etapa da história e desenvolvimento da igreja. Surgiram necessidades e modificações organizacionais específicas para facilitar que a igreja cumprisse o seu propósito. Um ponto aqui. Pessoal, vocês já perceberam que em todo mundo a igreja é uma só. Ela prega o mesmo evangelho, né? A Bíblia, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Jesus. E ela está
em todos os idiomas do mundo, em culturas diferentes. Olha que fenômeno. Olha que fenômeno. Porque, ó, vou dar um exemplo aqui. A filosofia grega não é aceita pelo mundo ocidental. E a filosofia francesa não é bem lida pelos gregos lá. Então, a própria filosofia, ela tinha uma subdivisão dentro dela. A igreja consegue ser igreja em qualquer lugar do mundo. Adapta-se a qualquer moeda, qualquer língua, qualquer costume, qualquer cultura. Onde ela chega, ela se infiltra, ela consegue ficar. É um fenômeno a igreja. Porque a gente podia, como o mundo é tão grande. Não, e outra coisa, houve um tempo que não tinha internet, não tinha comunicação. E a igreja era uma só, onde você ia, tá lá, o credo, a Santa Ceia, o louvor. Gente, isso é um fenômeno sobrenatural. Muito interessante isso. Essa perspectiva de olhar o propósito que é estabelecido para a igreja deve reger também esse estudo sobre a égide da eclesiologia. Nesse pluralismo e atuação, não podemos dizer aqui temos um modelo perfeito de igreja. Seria um tanto pedante, visto que a igreja se projetou na cultura e não a cultura moldou a igreja. Olha que interessante isso, né? Desta forma, a missão, propósito e natureza da igreja nos dá base para investigações referentes aos métodos e estruturas para facilitar que a igreja cumpra com a sua missão designada. Então, a pessoa chega bêbado na igreja, ela se converte. Até na quinta-feira aí, o menino deu um testemunho aí, um rapaz que vivia no mundo do álcool, né? Ele se converteu e está firme com a família na igreja. Quer dizer, a igreja mudou a cultura dele. Igual o português que eu falei, que ele veio no culto, primeira vez na vida que ele veio, ele achou diferente, que ele quer voltar, está no primeiro amor, porque não é a cultura que muda a igreja, é a igreja que muda a cultura. Interessante isso. Por isso que ela tem esse pluralismo de atuação, né? E agora o pluralismo profético. Um projeto guardado no ministério de Deus como uma conexão ao modelo dele mesmo e o futuro reino de Jesus, o Senhor da igreja. Mateus 25:34. Uma passagem do tabernáculo ao templo, o significado de Deus ter o seu povo reunido. Não sob toalhas, mantos e peles, nem tampouco sob paredes e alvenaria, e sim o projeto de congregação, onde Deus pode voltar à forma do Éden e, através do sacrifício de Jesus, na efusão do Espírito Santo, ter um novo acesso ao homem, e o homem ter acesso a ele. A igreja é um fenômeno, mantém viva a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, e torna-se assim uma grande nuvem para o alcance de todos sob a perspectiva do propósito divino. Salvação de todos que buscam. Neste ponto, a igreja necessita estar consciente do seu papel na terra e atender à demanda divina de proclamar a vida, restaurando as gerações. Veja que interessante isso aí, ó. Deus deu, permitiu o sacrifício no altar de pedra. Depois, Moisés começou com a tenda. Aí ele fez o tabernáculo. Davi voltou para a tenda. Virou a sinagoga. Não, desculpa. O altar, a tenda de Moisés, o tabernáculo, a tenda de Davi, o templo. Essas 5 coisas para chegar na igreja. E essas 5 coisas, elas são iconográficos, né? O altar, ele é concreto, a tenda de Moisés era concreta, o tabernáculo era concreto, a tenda de Davi era concreta, o templo era concreto e a sinagoga também era concreta. A igreja vai ser a única parte do conjunto que vai ser abstrata, embora a gente chama de igreja templo, né? Chama, construímos uma igreja, derrubamos uma igreja. Não, a gente fala por uma questão de preguiça de linguagem. Mas não é a igreja em si, né? A igreja é abstrata, não se toca, a igreja é a convocação. Então Deus ele veio colocando peles, altares, varas, indicando o caminho do que seria a igreja. Igual eu falei naquele outro estudo, ele mencionou a palavra igreja lá no Éden ainda. Já cantou a bola lá atrás, quando ele falou carral, ele chamou o Adão.
Então, por isso que você vê que a igreja ela atravessa os séculos sob todos os aspectos políticos e governamentais e ela está aí firme até hoje. O pluralismo de propósito, né? Diferente do que se diz comumente, não estamos nos referindo a prédios ou locais. Mas a igreja, enquanto uma forma de vida de se relacionar, é além de paredes. É você que serve a Deus porque foi salvo pelo sangue de Jesus. A ideia de templos, embora tenha sido uma herança das ações de Helena, mãe de imperador Constantino, e de outras iniciativas paralelas na historicidade, no entanto, a igreja, como organismo visível, invisível, coopera para a consolidação desta obra salvífica de Cristo. Outro ponto aqui. A igreja enfrentou também um problema cultural, gente. Olha, no ano 146 a.C., foi o ano em que a Roma abraçou a cultura romana, grega. Daí nasceu a ideia do greco-romano, ou greco-latino. E Roma fez uma miscigenação. Ela importou os costumes da Grécia para si e deu outros nomes. O Zeus, por exemplo, é Júpiter, é Juno, na Roma, é Juno. Juno é o Zeus da Grécia, né? A Astarote é a Minerva, e aí vai. Mas havia um deus que era chamado de Lares. Por isso que a gente usa a palavra lar, o meu lar, a minha casa, o meu lar. Esse deus chamava-se Lar, é os lares. E essas casas tinham uma ladrintulum, que é? Labrintulum, labrintirum, larinturum, é um nome latino, que é onde você vai ter as lareiras. Por que as lareiras? Porque era um local onde se oferecia sacrifício ao deus Lares. Olha que interessante isso. Quando a igreja nasceu, ela usou os lares para pregar a palavra. Só que ela não tinha nenhuma oferenda. E ela não usou a palavra lar, usou a palavra bet, igreja, ou casa. Porque você já viu na Bíblia que não tem nenhum texto falando em lar? Todos os textos são a igreja que está na casa de fulano, a igreja está na casa de ciclano, a igreja está na casa de Beltrano. Pode ver. E quando Cristo chega lá com a zorrague batendo nos cambistas, o que ele fala? A minha casa será chamada um lar de oração? Não. Casa de oração. Por quê? Porque a palavra casa remetia-se ao espaço físico. E aí nós vamos ter lares, que é o abstrato, que é o Deus dos lares. Então a igreja faz culto nas casas e ela não faz oferenda ao lar, e ela não faz entrega nenhuma ao lar, e ela consegue tirar esse costume, usando o sistema, tirando o costume do Deus. Por isso que chamamos de lar, e temos a lareira. A lareira era o altar do Deus Lar. Agora, não é a imitação de Deus lá no deserto? Tinha a habitação do povo de Israel e havia o local de sacrifício. Então, é sempre o diabo tentando trazer, né, algo. Eita, o que aconteceu aqui? Sumiu tudo. Vocês estão aí? Alô? Alô? Sim, Alô? estou aqui. Alô, Tô aqui. alô. Caiu aqui Oi. tudo. Tamo junto. Ué, sumiu aqui. Peraí. Alberto, hein? Já tinha Falou da terminado. Lucilene? Caiu junto. Você Eu fez já tinha arte, terminado pastor. a aula, já tinha terminado já, né? Eu tinha lido tudo, né? Se a coisa estiver preta aí, é eu que tô aqui. Já tinha terminado a aula, não? Que sumiu daqui? Não, Faltava um pedacinho? Quem tem aí, quem tem o que falta aí? Faltava o último parágrafo aí. Quem pode ler aí? O último parágrafo faltava aí. Era no finalzinho. não tem apostila, pastor. Não tem. Essa que não tem. É. E aí, bom, mas eu coloquei aí os 4 pontos. Tá estranho aqui o material. Ué, estranho. Deixa eu ver se eu acho aqui, só rapidinho. Eu vou conseguir. Deixa eu dar uma pausa aqui.
Então, eu vou sair para continuar no próximo visor, na próxima aula. Fica aí quietinho que eu mando já o próximo link, tá bom? Até daqui a Tá pouco. bom. Ok? Tá aqui já. Amém. Muito bem, pessoal. Paz para todos. Nós vamos, então, continuar hoje nossa matéria, encerrando o ciclo histórico, né? Que é a história dos avivamentos. E a próxima matéria agora já é a parte eclesiológica, já é a parte pastoral. A gente vai ter aí 11 ministérios, que é uma matéria maravilhosa. 11 ministérios, vamos ter eclesiologia, ética. Aí vai aprender, pastor, usar né, a ética, os irmãos com ética. E também vamos ter a homilética, né, hermenêutica, exegese. Então vai ser Omelete é bom, hein? com um pouco de sal, né? Eita, nós. Então, Óleo, sal, o óleo e sal aí, os mexidos da omelete. omelete, a gema. Omelete de teologia. Então, hoje a gente vai terminar novamente de Gales. E vamos começar o das Ilhas Fiji. E aí teremos uma prova hoje, só que essa prova ela é uma prova de interpretação. Eu vou passar aqui, não precisa responder agora, você vai responder amanhã, ou quando acabar aqui agora, enquanto você janta aí, pode ir respondendo, ou amanhã. Depois você vai me passar pode passar no meu privado, porque eu vou analisar cada prova e fazer um comentário. Essa prova não tem nota, você já está aprovado. A não ser que seu argumento seja muito fraco, né? Tipo, teve um aluno que eu falei assim, o que é avivamento? Ele colocou, ficar vivo, avivado, ficar feliz, né? Ficar abençoado, sair na rua cantando, louvando a Deus. Aí eu falei, daí não dá, né? Aí não dá. Então, assim, mas a prova que você já fez aqui, as lições, e vocês vão ter condição de responder de uma forma maravilhosa. Ó, pessoal, eu nunca falei isso, vou falar a primeira vez, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar, mas eu quero agradecer ao pastor Cido aí, porque, ó, o pastor Cido é o pastor da igreja, é o nosso pastor sênior, né, pastor titular, e ele está na aula como aluno aí, sentado, aprendendo, né, ele podia estar aqui ensinando muita coisa para a gente aí. Eu quero agradecer, pastor, pela sua humildade, viu, de sentar aí e caminhar com a gente aí, viu? Obrigado. Eu que agradeço pela sua disponibilidade de estar aí ajudando aí, né? E a gente tem muito a aprender com o senhor, com certeza. Obrigado, pastor. Mas a MRV é minha família, então é um prazer estar na minha família aqui, né? Amém. Graças a Deus. Vamos então lá para... Cadê a Geisa hoje? Tá aí não a Geisa hoje? Alberto. Cadê? Ah, tá aí. Ela tá na câmera, a câmera magrinha hoje, né? Ai, Senhor, pô. Amém. A outra câmera tá todo mundo redondinho, né? Essa aí tá boa. Essa tá boa. Amém. Eu tô brincando, pode usar a outra câmera lá, viu? Pode usar a outra câmera. Usar. Vamos então terminar aqui com o avivamento de Gales. O meu som tá bom aí? Tudo certinho? Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então, a gente vai terminar o avivamento de Gales e começar o das Ilhas Fiji, né? Nós já passamos por os outros avivamentos lá atrás, né? Falamos até chegar aos nossos dias, né? Então, vamos lá. O reverendo R.B. Jones, ou R.B., né? John descreveu um culto onde ele pregou a mensagem de salvação. Então, ele escreveu assim, ó. Como um só homem, primeiro como um suspiro de alívio e depois com um grito de alegria delirante, e toda a audiência ficou em pé. Todo o recinto naquele momento parecia terrível com a glória de Deus. Usamos a palavra terrível deliberadamente. Acho que no inglês é terrific. O terrific para o inglês não é terrível para nós. Terrific é algo assim, é um terrível, mas uma coisa boa. É interessante isso. A presença santa de Deus era tão manifesta que o próprio orador sentiu-se dominado por ela. O púlpito onde se encontrava estava tão cheio com a luz de Deus que ele teve de retirar-se. Os efeitos do avivamento estenderam-se muito além dos cultos e reuniões de oração. Os bares e cinemas fecharam. Eita, glória a Deus. É isso aí, ó. Meus irmãos, é isso que o povo precisa. Os bares e cinemas fecharam.
As livrarias evangélicas venderam todos os seus estoques de Bíblia. Quer dizer, eles não precisavam fazer tumulto, nem manifestação. O próprio Espírito de Deus ia enfraquecendo o desejo do pecado na cidade. O avivamento tornou-se manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável. Esse é o FFA, frase de fixação acadêmica. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente as igrejas e reuniões de oração, mas se manifestando também nas ruas, nos trens, nos lares e nas tavernas. Ah, pensou isso, rapaz? Você pegar um trem aí, o pessoal glorificando a Deus, pegar um ônibus. Porque, gente, era um mover espontâneo, sabe? Não tinha ninguém assim pregando para Deus fazer. Deus simplesmente moveu a cidade. As pessoas sentiam na rua aquela presença, cara. Algo assim tremendo. Em muitos casos, os fregueses entravam nas tavernas, pediam bebidas e depois davam meia volta e saíam, deixando as intocáveis no balcão. Já pensou, cara? Glória a Deus. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço que ia levar o copo na boca. Meu Deus. Evan Roberts trabalhou sem parar no avivamento. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele. E muitas vezes ficava calado durante os cultos, preferindo que o Espírito Santo os dirigisse. Eu vi aí uma postagem da nossa igreja aí, né? O culto acho que foi sábado, não sei, um domingo aí, foi um derramado de Deus aí tremendo. Eu vi aí a postagem aí. Glória a Deus. Ele raramente falava com jornalistas que vinham para escrever sobre o avivamento e não permitia que tirassem fotografias dele. O fim, infelizmente, Ivan, o catalisador principal do avivamento, não cuidou da sua própria saúde, tirando o tempo necessário para descansar. Ele começou a se sentir fisicamente exausto, vindo finalmente a ter um colapso. E em abril de 1906, retirou-se para a casa do senhor e senhora Penn Willis, na Inglaterra. Lembrando que em 1906 está começando o Pentecostes no Brasil, lá, com o Gunnar Vring, tá vendo? Um ciclo termina, Deus inicia o outro. Já leram lá em Lucas fala que quando, escrito assim, ó, e quando morreu João Batista, iniciou Jesus a pregação na Margem da Galileia. Lá em Isaías fala assim, ó, e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, assim, quando um ciclo termina, Deus inicia outro. Foi o caso aí, ó. Ivan nunca mais exerceu seu ministério de avivalista. E sim, a sua liderança, o avivamento logo se apagou. Rick Joyner, no seu livro O Mundo em Chamas, fala sobre o papel da senhora Jessie Penn Lewis na vida do avivalista. Ele escreve, parece provável que Jessie Penn Lewis tenha exercido uma parte significativa em levar o grande avivamento ao país de Gales a um fim prematuro, embora ela parecesse ter a melhor das intenções. Quer dizer, ele atribuiu a essa Jessie aí, né, a mulher que tirou o irmão, quer dizer, que segurou ele lá e ele não deixou mais ele fazer nada, então parece que acabou com ele o avivamento. O que fica bonito nisso aí é o que Deus fez, claro, através dele, mas ele não se preparou para continuar. Eu acho que foi esse um dos erros que nossa igreja no Brasil cometeu nos anos 70, nos anos 80, muita conversão em massa, muito congresso, mas não se preparou para dar continuidade. E aí, ó, o movimento deu uma arrefecida, né? Os relatos... Pastor, Oi. só tirar uma dúvida antes de você prosseguir. Em 1906, ele encerrou, né? Como você disse, que ele teve esse colapso. E iniciou aonde? Estava iniciando no Brasil a Assembleia de Deus. Que a Assembleia de Deus ela vai de fato começar em 1910, 1911. Mas o Gunnar Vring e o Daniel Berg já estavam lá em Chicago, em Azusa, envolvidos com o Espírito Santo nesse período aí. Uhum. Eles já chegam para cá cheios da glória de Deus. Os relatos foram de que ela convenceu Evan Roberts a retirar-se do avivamento, porque achava que ele estava recebendo muita atenção, o qual deveria ir apenas para o Senhor. Seria desonesto incriminar Jessie Penn Lewis como a única que interrompeu o avivamento de Gales, embora muitos amigos e colaboradores de Evan Roberts
tenham feito exatamente esta acusação. Evan Roberts deixou a obra e foi viver na casa de Penn Lewis, onde ele se tornou efetivamente um eremita espiritual, nunca mais usado no ministério. Então, ele teve um processo de exaustão, o Evan Roberts. Alguns dizem, né, eu não queria colocar isso na aula aqui, porque eu não tenho fonte, eu só tenho uma fonte só, que ele ficou, tipo assim, não é louco, ele ficou, como é que chama aquele nome? Não é débil mental, ele ficou desnorteado, ele perdeu a memória, ficou... Então, mas eu só encontrei isso numa fonte só, e eu não quis mais. Depois eu li o Heróis da Fé, lá não fala também, então eu fiquei com o pé atrás. Mas ele teve, sim, uma arrefecida, uma recaída, no caso de exaustão espiritual, né? Depois de sair da liderança do avivamento, com sua saúde bastante enfraquecida, Evan Roberts viveu uma vida de intercessão, escrevendo matérias para revistas evangélicas, recebendo visitas. Alguns anos depois, junto com a Jessica Mills, ele escreveu o livro War in the Saints, A Guerra contra os Santos, em qual ele criticou o avivamento. Tá vendo aí, ó? Ele deu uma criticada. Quer dizer, na verdade, ele não criticou aquele avivamento, ele criticou algumas coisas que aconteciam no avivamento, né? Foi o caso do Jonathan Edwards também. Ele criticava algumas meninices. O pessoal fazia alguma infantilidade, então ele criticou assim. Foi nesse ponto que ele criticou. Menos de um ano depois do lançamento do livro, Roberts descreveu como sendo uma arma falhada que tinha confundido e dividido o povo do Senhor. Tá vendo? É o que eu falei. O avivamento no país de Gales durou apenas 9 meses. Porém, nesse tempo marcou o mundo. Os frutos, os resultados do avivamento foram bons. Uma pesquisa feita 6 anos depois do avivamento descobriu que 80% dos convertidos continuavam sendo membros das igrejas onde tiveram se convertido. Porém, isso não significa que os 20% tivessem desviado, porque muitos se mudaram para missões independentes ou novas denominações. O pastor Cid, quando a gente voltar aí, vamos dar um pulo lá no país de Gales, nessas igrejas aí, especificamente nelas, onde aconteceu. Tem também lá um galpão, né, onde reunia 30 mil pessoas. Não sei se existe. A gente acha o local lá, procura o local, acha. Tá pertinho aí. Vamos lá. Marcar esse dia aí. A continuidade, obviamente, de Gales teve uma continuidade influenciando outros grandes avivamentos. Aí, tá vendo? Dele vai sair, ó, a Rua Azusa e o da Coreia, né? Então, desse avivamento de Gales aí, a fagulha vai se expandir. Vai, não só também para Azusa, não. Vai lá para Topeka, né? Chicago, porque pessoas passavam por aí e levavam consigo o fogo do avivamento, acabando que influenciava outras pessoas também, né? Então, foi assim que terminou o avivamento do país de Gales. Ok? Alguma pergunta aí? Alguma curiosidade? Escrever aí a frase, os frutos e resultados do avivamento foram bons. Sempre é bom, né? Vamos aqui, então, o das Ilhas Fiji. Esse aqui é um dos mais importantes que eu entendo, né? Um dos mais importantes que eu encaro. Que foi, assim, algo fantástico que Deus fez esse lugar aí. Esse é o lugar que eu quero ir ainda. Eu não fui ainda. Eu já fui em quase todos. Falta aí na Ilha de Páscoa, Machu Picchu. E aí? Se eu fizer esses lugares aí, já fui em Ilha de Malta, na Grécia inteira, Jordânia, as 7 igrejas da Ásia, Israel, 18 vezes. Mas aí eu quero ir também. É o avivamento das Ilhas Fiji. Olha, Fiji é um país constituído por 322 ilhas no Oceano Pacífico Sul. Há 2 ilhas principais e pouco mais de 100 outras ilhas habitadas. Inclusive, pessoal, é um bom lugar para passar férias, viu? Ilhas Fiji, é um paraíso lá. Depois você vê ainda que fica perto da Nova Zelândia. Dá para ir de avião, né? Ou também você pode ir de cruzeiro, demora alguns meses. Há 2 ilhas principais, pouco mais de 100 outras ilhas habitadas. As maiores ilhas contêm montanhas, enquanto planícies ficam nas partes ocidentais das ilhas. Os britânicos tomaram as ilhas em 1874, tá vendo aí, ó? Cedida a eles pelos chefes. E permaneceram no controle até a independência em 1970. Desde então, a história das ilhas ficou turbulenta, devido à desarmonia racial, impasse político e violência militar.
Nas ruas havia saques, vandalismo, é justamente o que está acontecendo no Brasil hoje. O Brasil está um inferno, parece que o diabo soltou todos os demônios lá no Brasil hoje. Coisa incrível que está acontecendo no Brasil. Estou aqui chorando, sabe? Chorando por causa do nosso povo lá. Nas ruas havia os saques, ó, igualzinho, ó, vandalismo, tumultos, violência, com muitos estabelecimentos comerciais destruídos. A economia entrou em colapso. Houve um motim no exército. A perspectiva parecia muito sombria. Governo e presidente pareciam impotentes. Porém, um exame de consciência ocorreu entre os líderes. Eles sentiram que a desunião entre as igrejas era um fator que havia contribuído para as divisões da sociedade, de modo que muitas igrejas e denominações tinham procurado renovação e renascimento, mas separadamente. Não parece que é um retrato do Brasil? Parece que eu estou lendo aqui a história do Brasil. Interessante. Agora eles perceberam que tinham que se unir e buscar o Senhor. A solução para os problemas de Fiji poderia vir de Deus. Então, eles chamaram todos os membros de todas as igrejas e aceitarem sua responsabilidade para um Estado, a nação. Orar a Deus para mudar a situação. Olha, um ponto aqui. Eu estou num grupo de pastores do Brasil, que são os pastores tudo de renomes, né? E já começou essa história aí de o Brasil tirar as placas, todo mundo ir para os estádios orar. Encher os estádios do Maracanã, do Morumbi, do Mané Garrincha, todos os estádios, as igrejas irem sem placa para esses estádios para clamar a Deus. Quem sabe, Pastor, né? Pastor, já está acontecendo nas praças, em alguns estados, as igrejas se unirem para estar clamando nas praças. Juntando as igrejas, sem denominações, exatamente como o senhor está falando. Eu não sei se Deus quer, porque eu lembro que na Colômbia, o cartel de Medellín, ele dominava o tráfico mundial, o Pablo Escobar. As igrejas foram para os estádios orar, deixaram as denominações de lado, deu desenvolvimento. Ó. Tudo bem que lá hoje é um país, um regime comunista, mas acabou o cartel, não tem mais. Não tem mais o Pablo Escobar foi preso, acabou tudo. Então Deus usou aquilo lá, né? Oh, Deus, orar a Deus para mudar a situação. Em todos os lugares, as pessoas se uniram, se humilharam, viraram-se para o Senhor, oraram e choraram diante dele, reconheceram seus pecados, e que esta era a última chance, a última chamada de Deus para eles, clamaram por perdão e misericórdia. Se uniram em oração e pediram a Deus para liberar suas bênçãos sobre o país. O cerco do parlamento terminou de forma pacífica, e os sequestradores foram presos e condenados. Os líderes denominacionais ficaram juntos, tornando-se conhecido como Associação de Igrejas Cristãs do Fiji, a ACCF. E as pessoas continuaram a orar com eles. E o Espírito Santo moveu os moradores, chamando-os para a reunião de cultos. Um forte desejo de Deus tomou conta do povo. O primeiro-ministro reconheceu mais tarde que as orações dos cristãos haviam livrado o país do desastre. Os cristãos juntaram-se durante 3 semanas de oração e ensino da Bíblia. Ao fim deste tempo, uma multidão de 10.000 pessoas se reuniram para ouvir o primeiro-ministro falar. Ele poderia ter usado a oportunidade para fins políticos, mas, em vez disso, falou sobre a necessidade de colocar a nação em retidão diante dos olhos de Deus. Ele reconheceu que todos os esforços para reconstruir o país chegariam a nada se não fosse firmemente enraizada no amor e no temor de Deus. Ele confessou publicamente seus próprios erros e pecados e orou na plataforma dizendo que o Senhor iria perdoá-los e salvá-los, iria reconquistar os corações e guiá-los corretamente. Ele reconheceu Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Ídolos queimados e solo curado. Durante os últimos anos, muitas áreas rurais foram mudadas pelo Espírito de Deus. Gente, presta atenção agora o que vai acontecer aqui nesse lugar, hein? A hora que você puder ir nas Ilhas Fídjias, vai lá visitar para você ver isso aí. Olha o que Deus fez, além do avivamento na vida das pessoas em si, no derramado do Espírito. Olha o que aconteceu. Durante os últimos anos, muitas áreas rurais foram mudadas pelo Espírito de Deus. As pessoas se voltaram para ele
em arrependimento. Por seu poder, suas economias foram renovadas, com colheitas abundantes, onde antes eram escassos. Olha aí, Deus começou a curar a terra, gente. Deus começou a curar a terra. Recifes de corais mortos foram trazidos de volta à vida, e suprimentos abundantes de peixes foram coletados do mar, onde anteriormente as capturas eram muito pobres. Pessoal, tem um relato de que essas águas nas ilhas da Ilha Fiji eram mal cheirosas, eram fétidas, eram fedorentas. Depois do derramado do Espírito Santo de Deus, as águas mudaram, até as águas mudaram e os peixes voltaram a renascer. Vocês têm ideia do que é isso? Como é que Deus pode curar uma nação dessa forma? Águas envenenadas foram limpas e a terra árida se fez fértil. Essa situação se deu principalmente através do trabalho chamado Curando as Equipes da Terra. São jovens que voluntariamente ofereceram seu tempo, dificuldade e esforço para jejuar, orar, vigiar, visitar e trabalhar para trazer o poder do Senhor em áreas devastadas. Os jovens estavam tomando medicamentos e tornando-se promíscuos. Gravidez na adolescência era comum e havia um espírito geral de rebelião contra o país em toda a autoridade. O solo produzia poucas culturas, e quando os moradores iam para a floresta plantar, as culturas eram arrancadas, destruídas por animais selvagens, especialmente porcos. No mar, o recife de coral tinha morrido, por isso não havia peixe a ser capturado. Você imagina como é que estava isso aí? Então aconteceu algo. Aleluia. Na entrada para a aldeia havia 2 ídolos antigos. Olha que interessante isso. Modelo de senhores de guerra, que tinham sido preservados em um museu. Tinham sido colocados em ambos lados como decorações. Um jovem da aldeia, montando em um cavalo, acidentalmente derrubou um desses ídolos, de modo que ele caiu e a cabeça do ídolo foi quebrada. O ídolo foi colocado novamente. O jovem piloto, no entanto, começou a se sentir mal. E alguns dias depois foi encontrado enforcado. E a corda em volta da sua cabeça estava amarrada da mesma forma que a cabeça do ídolo tinha sido amarrada. Isso perturbou a vila. E o chefe da aldeia pediu para fazerem reunião de oração no lugar. Olha aí. A equipe foi à aldeia e disse para as pessoas jejuarem e orar por 2 semanas. Foi o que fizeram. 2 semanas depois, a equipe chegou, e enquanto eles estavam lá, fizeram orações caminhando ao redor da aldeia por 7 noites. Na 7ª noite, eles ordenaram que os demônios deixassem a aldeia, e todos os cães começaram a latir, como se sentissem os demônios passar por eles. Pessoas choraram e se reconciliaram. Na última noite da missão, os aldeões trouxeram todos os seus itens de bruxaria, colocaram em uma pilha para serem queimados. Não é bom para esses ídolos ficarem aqui, eles precisam ser destruídos. E colocaram tudo em uma fogueira. No dia seguinte, uma grande coluna de fogo elevando-se sobre o mar, acima da superfície. Essa magnífica vista ficou na posição por cerca de meia hora, e foi o cumprimento da profecia de que o fogo seria chegado à aldeia. No dia seguinte, quando saíram para pescar, um enorme cardume de peixe estava lá. Eita, glória a Deus! O Senhor curou o recife de coral e trouxe o peixe de volta. Todo mundo veio e pegou peixe em abundância. Na terra, as culturas começaram a crescer novamente. Desde então, aleluia, os moradores se reúnem para reuniões de oração todas as quartas, manhã e tarde, e no primeiro domingo de cada mês. A cada 6 meses, eles têm uma semana de reuniões em todas as igrejas. Esse avivamento aconteceu em 2004. E os moradores fizeram um monumento para comemorar os acontecimentos, erguido no local onde os itens de bruxaria foram queimados. No momento das datas da transformação, 16 de maio de 2004 a 14 de junho de 2004. O verso de Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Está gravado no momento com dizeres, louvado seja o Senhor.
Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Aleluia. Se o meu povo se humilhar e orar. Um dos aspectos mais surpreendentes do avivamento em Fiji é uma forma como Deus está renovando a criação. Depois de décadas de destruição, os recifes de corais inteiros estão sendo revividos. Cardumes de peixe estão voltando às águas da ilha e rios. Caranguejos são vistos andando pelas praias. Até as árvores infrutíferas anteriormente estão dando frutos e a vinha está florescendo novamente. Hoje as pessoas em Fiji todos os dias reservam um tempo para estudar a Bíblia e orar juntos. A grama cresce nas margens do córrego novamente. As flores estão florescendo. Os peixes crescem mais rápido, a maior cada mês. Irmãos, todas as ilhas são crentes. Todas as ilhas são crentes. 320 ilhas têm igrejas. O povo todo é evangélico das ilhas da Fiji. Que coisa linda. O princípio de 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome. Vamos ler juntos? Amém? Vamos lá, Amém. todo mundo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar, implorar e requerer necessariamente a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que Deus toma arrependimento e reconciliação, como descrito em 2 Crônicas, muito a sério, diz Denison, morador da Fiji. Ele realmente envia a bênção, onde os irmãos vivem em união. Os eventos em Fiji são um dos sinais mais claros do prazer e da reação do arrependimento social que eu já vi de Deus. Ouvimos de pessoas que ressuscitaram dentre os mortos, inválidos que puderam andar novamente, cegos que agora podem ver, surdos que podem ouvir e mudos que agora podem falar. Tudo da mesma forma como aconteceu aos cristãos da igreja primitiva. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu proponho uma pequena pausa para a gente orar pelo Brasil. Amém? Uma pequena pausa de 1 minuto. Amém. Pai querido, Pai de amor, estamos na Tua presença nesta aula, Deus. aqui com a nossa igreja, Senhor, MRV, Jesus, Pai, orando pela nossa nação, Senhor, igreja, Senhor, orando pela nossa igreja no Brasil, pelo nosso povo, pedindo a tua graça, por esses demônios que foram soltos naquele país. Senhor do Brasil. Eu só quero entender que o Senhor permitiu isso para promover um avivamento, Senhor. Se o Senhor quer promover um avivamento, que o Senhor tenha permitido. Tem misericórdia do presidente Jair Bolsonaro, Senhor. Tem misericórdia da sua equipe de ministério, dos crentes, dos irmãos que estão ali reunidos, das igrejas que estão orando. Pai, algumas igrejas começaram a ser saqueadas e apedrejadas. Toma conta do nosso povo, daquele país, meu Deus. Nós estamos orando, pedindo a Deus que estenda as tuas mãos do avivamento. Que isso tenha vindo para unir as igrejas, Senhor. Só a propósito, esquecer as suas placas, se abraçarem, pedirem perdão e curar aquela nação de uma vez por todas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Quero abrir uma pausa aí para os irmãos, depois desse relato aí, né, das Ilhas Fijis, né, que passa pela sua cabeça? O que você acha disso? Dá uma palavrinha rapidinho desse mover aí. Glória a Deus. Pastor, eu acho que tudo é resposta de oração mesmo, de união. A Viviane, a G está aí, e elas tiveram no sábado o encontro das mulheres, e depois de uma semana, um relógio de oração durante 24 horas, elas tiveram ali um período ali, começou às 10h30 da manhã, e era para terminar às 5 horas, e quando foi 6 horas, aí eles ainda não estavam conseguindo terminar, de tanto que foi o poder de Deus.
Meu Então, Deus. eu acredito assim que tudo é oração. Tudo depende da oração, da união, né? Foram assim, eu admiro a força delas, todas, né, juntas. Eu sempre até falo com os irmãos, se nós, os homens, tivesse a união e a força que as irmãs têm para realizar esses trabalhos, a gente poderia aproveitar bem mais desses momentos. Mas assim, foi muito impactante. E durante essa semana também, eu estava no relógio de oração, orando das 5 até as 6 da manhã, e eu pedi, eu ia pregar no domingo em Suíno, e eu pedi ao Senhor que desse o sinal, porque o Senhor sabe, às vezes a gente se sente cansado, sente meio que desestimulado com algumas situações, e eu pedi ao Senhor que o Senhor desse sinais de que realmente Ele estaria conosco, e foi uma semana de batalha espiritual. Muita coisa, correria, as coisas não davam certo. Sim, coisas que parece que não era para dar certo. Mas, assim, tanto no sábado aqui, como ontem a gente teve o culto ali, as crianças se abraçando, chorando, Glória a né? Deus. Jovens sendo arrebatados, ficaram no chão. Hoje a gente, durante o dia inteiro, tendo respostas às irmãs, olha, meu Glória filho a foi Deus. chorando para casa. Os irmãos, olha, eu estava lá no banco, lá não fui para frente, mas comecei a falar em línguas. Então, assim, eu acredito que depende tudo da oração e da união e o propósito, né? Para que a gente quer isso? É para a glória de Deus ou é para a nossa glória? Né? Então, acredito que a gente está buscando esse avivamento, essa voltar às raízes, né? Como a gente diz, eu acredito que Deus tem ouvido. E assim, para nós é um exemplo de que realmente Deus pode fazer. Eu acredito que, enquanto nós estávamos vendo aqui essa leitura, eu estava vendo, aconteceu na casa de Obed-Edom, né? Que ele foi restaurado em tudo. Então, acredito que é isso mesmo, é cultuar o Senhor em todo tempo, buscar e saber que Ele pode fazer. Amém? Vocês perceberam aí, pastor Cido, que o avivamento não é complicado. Tem 2 ingredientes aí: arrependimento e Sim, busca. Não sim. tem que fazer mais, não sabe? Não tem que fazer passe, 7 dias, não sei o quê, oferenda. Arrependimento do pecado e busca incessante de Deus. Ao caso do Robert Evans, né? O Evan Roberts, né? Das Ilhas Virgens. Então, assim, não está tão Essa difícil, não. né? É igual eu falei ontem, né? Até aproveitando aquele estudo que o senhor falou sobre o tabernáculo, né? Quando Deus fala com Moisés para fazer um tabernáculo que ele queria habitar no meio do povo, mas se a gente olhar as medidas do tabernáculo, né? O santo dos santos era uma medida exata, né? Uhum. Era 10 côvados por 10 côvados. E eu disse para os irmãos ontem, Deus quer habitar no meio, mas não é em qualquer lugar, ele só habita no lugar exato, na perfeição, né? Yeah. Então, foi muito bem, ontem foi uma benção. E eu acredito nisso, não tem segredo, né? Não é uma coisa de segredo, de fazer tantas coisas, e, né, a gente nem falar, mas é andar descalço, raspar a cabeça, e Não piruleta, precisa nada essas disso. coisas. Né? Não é por aí, né? É o que Davi falou no Salmo 51. Há um coração quebrantado, não rejeitarás, ó Deus, né? Amém. Amém. É isso. Mas alguém quer participar aí? Dar alguma participação? Fica à vontade. Não era isso mesmo, não tem ritos, né? Não tem rituais, não tem conhecimento para isso, né? Uma Eles foram fórmula. bem claros, tudo foi claro, né? Tudo foi bem esclarecido, a confissão, o arrependimento, tudo, esse passo a passo não tem erro, né? É como é para buscar o avivamento. Bem Viviane, simples, né? Oi, você percebeu que em todos eles tem a mesma coisa? a mesma coisa. Em lugares diferentes. Inglaterra, Ilhas Fiji, né? Mesma coisa. Todos Aleluia. eles. É prosseguir, né? Para conseguir avivar de novo essa terra. Glória a Deus. Vamos então aqui, mais uma aqui. Agora vem uma pergunta. O que houve, né? A pergunta 12. O que houve? Alguém pode me explicar? Jesus deixou sua igreja com 11 oficiais numa residência com 120 pessoas.
Esta foi a primeira congregação, mãe de todas que viriam depois, sob um evangelho genuíno, bíblico e equilibrado. Esses 120 crentes enfrentaram a maior história da maior corrupção mundial, o império mais severo e sanguinário. Imagine uma sociedade onde a idolatria era o top e natural. Todos os comportamentos humanos devassos eram nominados por deuses e deusas. A pompa, a orgia, a malignidade e todo absoluto poder estava nas mãos do império magnífico, ao mesmo tempo impiedoso. Os povos viviam em extrema escravidão, pestes, infecções e higiene zero, epidemias, guerras sem precedentes. As massas chafurdavam no pior nível de degradação. Afinal, morrer ou ser devasso era o único prazer para fugir daquele inferno antecipado. Eles não tinham formação, isto era, privilégio de poucos da corte e nobres. Não possuíam futuro nem recurso, nada de instrução, sem proteção alguma, sem defesa, um império que massacrava o mundo, tendo seus 65 milhões de escravos. Muitos desses desnutridos, morrendo de inanição e abandono letal. Pense um pouco em um império onde a cultura da briga era o ápice. Homens bonitos, musculosos, eram treinados para matar outros da mesma estirpe. O sangue corria nas arenas, ora por gladiadores, ora por feras, triturando humanos, na maioria cristãos. Multidões morriam, eram analfabetos, não havia cumprimento de leis morais. Os homens lutavam uns contra os outros. Enquanto eu leio isso aqui, gente, vai montando na sua cabeça esse tempo, né? Como é que era esse tempo aí? Misericórdia. Vou dar um tempo para vocês terminar aí a frase. Conseguiu, Geice? Ok. Nem pensar em leis morais, tão pouca ética. Os valores sociais eram degradados, até pelos chamados nobres. A despeito da riqueza, a pompa, o ouro, o vinho, as festas, uma época de total perversão em massa, de crueldade absoluta. Uma anarquia inconsciente com habilidades fétidas da sociedade. Um contraste a todo esse cenário. 120 pessoas simples, humildes, sem espada, sem posse, sem dinheiro. Os primeiros discípulos não tinham riqueza, nem posição social, nem prestígio, nem liberdade de culto. Ninguém do governo concedia um alvará de funcionamento. As instituições estabelecidas nem imaginavam que no primeiro andar de um prédio em Jerusalém funcionava uma coisa chamada eclesia. Oh, glória a Deus. Gente evitada, plebe, desprezada, ignorada e alvo de perseguição acirrada pelos punhos de aço daquele gigantesco império. Eles não tinham influência alguma, sem qualquer instrução, nem o Novo Testamento eles possuíam. O Antigo Testamento só nas mãos dos sacerdotes, e olhe lá, hein? Tudo que tinha era uma única casa de cultos. Ao serem descobertos, foram alvos da morte, cortados ao meio, queimados em estacas, excluídos da sociedade, marginalizados pelo império, submetidos à tortura, traumas, constrangimentos sem limites. Sua única esperança talvez seja as opções de segurança que temos hoje, que nos enfraqueceram, mas a única deles era esperar pelo poder de Deus. Se houvesse, amém. Se não houvesse, fazer o quê? Morrer. Sob o teto desta bandeira, dependente da graça absoluta de Deus e cheios de espírito, enfrentaram o mundo hostil e todas as forças malignas das trevas e venceram. Depois de 70 anos, segundo os cálculos mais modestos, constituíram 500 mil de seguidores de Jesus. A Amy Hills disse o seguinte:
um aumento de 4.000 vezes o número de 120 discípulos, seria exagero dizer, ou crer que se as igrejas e o ministério evangélico tivessem semelhante dinâmica, amor e unção e poder do Espírito Santo, hoje poderíamos levar o mundo para Cristo em 10 anos apenas. Porque foi isso que eles cresceram lá, discípulos, né? Não é interessante, ó? Nós temos um caso lá no Antigo Testamento, que é o povo de Israel, que estava massacrado pelo Império Egípcio. Aí Deus entrou, cara, tirou o povo lá dentro da mão do faraó, assim, ó, e tirou na cara do faraó, tirou assim e levou o povo, né? A mesma coisa acontece com a igreja. Um povo, 120 pessoas ali, né? Um império daquele tamanho massacrando ele. Deus vai lá, usa aquele povo, e em 10 anos o mundo inteiro conheceu o evangelho. Qual que é a semelhança aí? É que Deus nunca mudou. Não é que a história é cíclica, tipo assim, aconteceu com Israel, aconteceu com a igreja. Não. É que todas as vezes que a história chega perto dele, ele continua o mesmo. O Senhor forte e poderoso que livra os seus servos, né? Isso que é interessante. Atualmente, temos tudo de todos. Possuímos o mais período confortável da história, com exceção dos países muçulmanos e comunistas. Temos tudo o que necessitamos em base de economia, governos, instituições ao nosso favor. Não faltam dinheiro, mídia, TV, rádio, livrarias, colégios, universidades, políticos de influência, cristãos, megas igrejas, a Bíblia chegando a 426 idiomas impressa. O que aconteceu? Alguém me ajude a entender o que houve? Das duas, uma. Ou Deus deixou de ser aquele Deus, ou a igreja deixou de ser aquela igreja. Meu Deus. Essa parte aí é pesada, hein? Ou Deus deixou de ser aquele Deus, ou a igreja deixou de ser aquela igreja. Essa matéria, irmãos, ela nos remete a uma reflexão, tá? Ela nos remete à reflexão. Eu não quero dizer que a MRV vai ser responsável por mudar a Inglaterra, mas eu vou repetir. 120 pessoas numa casa, Deus entrou ali, não tem ninguém de influência lá, ninguém de poder, de nenhum tipo de poder, né? Tanto que Pedro e João vão lá no templo e aquele moço pede esmola para eles, né? E aí Pedro fala assim, ó, não temos ouro e nem prata, mas o que tem te damos, né? Uma coisa interessante naquela passagem é que o Pedro fala para eles, antes do Pedro oferecer para eles o ouro e a prata, ou, quer dizer, o poder de Deus, e falar que não tinha ouro nem prata, o que Pedro fala para eles? Olha para nós. Ou seja, se a pessoa não tirar os olhos da deficiência e não olhar com outros olhos, o milagre vai demorar a chegar. Então, o que nós temos que fazer não é oferecer milagre, é mandar a cidade olhar para nós, né? Swindon, olha para nós, né? Oxford, olha para nós. Eu estou aqui em Almada, olha para nós, né? Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Então, por toda a história do avivamento, Deus sempre veio através de um momento de dificuldade do país, o arrependimento, a unidade do servo de Deus, o avivamento. Eu creio, irmãos, que nós seremos a geração que não veremos a morte. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio. Eu não acho que isso vai demorar mais do que 30 anos, eu não quero colocar data aqui, porque eu não posso colocar data. Mas eu creio que, ó, uma das coisas que eu estou vendo o Brasil e a América Latina é esse momento de desestabilidade para a igreja tomar uma decisão. Você lembra que você não tinha dinheiro para nada? Aí acontece um problema na família, você arruma. Você não tem dinheiro para trocar o pneu do carro. Fica 1.200 libras os 4 pneus. Mas aí seu filho adoece e precisa de um remédio que custa 2.000 libras. Você vai arrumar, com certeza. Em menos de 2 dias você arruma esse remédio. É para o seu filho, é para sua filha. Então, Deus, às vezes, ele puxa algumas coisas que nos pertencem para nos tirar da zona de conforto. Fazer a gente orar mais, buscar mais, né? E esse buraco acaba impulsionando a gente. Então, essa matéria aí, para mim, foi uma das melhores, porque falou muita coisa no meu coração, né? E vocês podem rever e, mais uma vez, né, olhar o que Deus tem aí reservado. Amém?
Alguém quer colocar alguma coisa para a gente? Quer participar? Não, a impressão minha, eu sempre começou com pequenos grupos, né? Sempre, Sempre com pequenos grupos, né? Em todos eles. Sempre. Até quando Deus estava na eternidade, era ele, a palavra e o Espírito, é pequeno grupo, né? Já começou lá o negócio, né? Amém. Olha, eu vou propor então 5 minutinhos para tomar uma água e a gente volta para nossa a prova. Eu vou ler a prova, ninguém vai responder nada, eu só ler e comentar cada item e você vai responder em casa. Você vai fechar aí o computador e vai ler e fazer uma resposta. Escreve cada pergunta, dá uma palavrinha lá, aí coloca número 1, escreve, né? Depois escaneia, ou pode ser no celular também. Você vai mandar as perguntas ou a gente tem que escrever agora essas perguntas? Não, eu vou mandar as perguntas. Ah, tá. Eu vou mandar, eu vou ver se eu faço aqui, que o Golo Silene faz, mando no grupo aqui para vocês. Tá bom. Aí depois, pode abrir o e-mail, fazer, depois pode mandar para mim e-mail também. Deixa eu colocar meu e-mail aqui no chat para vocês, é muito facinho. Olha lá. Ó. Manda já lá no WhatsApp. Quando você mandar, aí já manda junto por lá. Ah, tá bom, pode ser também. Ok, beleza. Aí fica já direto. Tá bom. Vamos então dar uma pausinha só, porque o Adalberto precisa tomar um chá aí, uma coisa aí. Preocupado com ele, entendeu? Preocupado com ele, não é comigo não. Preocupado com ele. Vamos aqui buscar a prova. Opa, nesse aqui não. Cadê a prova? O Paulo sumiu. É de Deus, hein? Tem que chamar a Lucilene. A Lucilene só apronta, rapaz, só apronta. Vamos lá ver aqui a prova. Aqui, achei. Entende? Consegue ver aí? Deixa eu ver aqui. Não, né? Não. Aqui no vídeo, Tô não. vendo o Adalberto. Adalberto é a prova da gente. É a prova. É a prova da gente. Ai, meu Deus. Ok, pessoal. A prova ela é analítica, não tem uma resposta certa. A resposta você que vai dar, porque o professor precisa saber o que está na sua cabeça, né? O que você entendeu, o que você vai assimilar. O pastor Cildo que né? Né? É fácil, né? E Não. a gente que é, né? Ele vai tirar de letra, hein? Eu acho que daqui eu vou ser o pior. Olha. A Viviane que é boa nessas coisas aí, ó. Eu não, isso aqui não. Vou fazer uma colinha. A primeira pergunta é assim, ó. O que é avivamento? Está vivo. Estar vivo, ficar feliz da vida, demais da conta, sair pulando. O que é avivamento? Você pode consultar aí a revista, né, também, se você quiser. Mas é bom que você saiba o que é isso. Segunda pergunta seria: quais os elementos que provocam o avivamento? Nós até comentamos um pouquinho na aula aqui, hoje. O que é que faz provocar o avivamento? Será que é trazer um pregador de fora? Será que é ir lá para os Gideões? Será que seria? Qual é o elemento que provoca, né, o avivamento, né? Terceira pergunta. Mas se você entender a pergunta, você me fala que eu tento explicar, tá? O avivamento pode impactar a sociedade? É sim ou não? Agora, em quais áreas? Ou você acha que o avivamento é só ir para os crentes da igreja, ali para a nossa igreja? Ou ele pode ter alguma influência na sociedade de alguma forma? Tipo, nós lemos aí no país de Gales, né? Que acontecia, que as pessoas nem estavam na igreja, mas iam no bar e não conseguiam beber. Mesmo sem ser crente, porque o Espírito de Deus inibiu o pecado na cidade. Eu achei aquilo super interessante. Eu vi algumas coisas semelhantes lá em Northampton, em Massachusetts, no avivamento daquele irmão lá, o Jonathan Edwards, né? Que diz a história que as pessoas dentro de casa, elas iam tomar café de manhã, domingo, começavam a se arrepiar. Aí diziam, vamos para a igreja que o pastor começou a pregar. Quer dizer, a unção entrava assim. Que incrível isso, né? Agora... Aqui na Inglaterra também, né? Com o John Wesley. Sim. Porque diz que ele passava, aí depois passava algum tempo, os camponeses iam para os pubs, aí não tinha mais o pub.
Aí dizia, mas o que aconteceu? Fala, não, John Wesley passou por aqui. Glória a Deus. Vocês lembram, pastor, que lá em Atos 2, lembra quando desceu o Espírito Santo? O que a Bíblia fala? Que eles saíram do cenáculo e o povo dizia assim, eles estão cheios de mosto, né? Uhum. Eles estão bêbados, mas aquilo chamou a atenção do povo, não chamou? Então, achei bonito aquilo, Adalberto, porque o avivamento ali não ficou só para a igreja de Atos. Podia ter ficado lá só com eles, né? Mas o avivamento bom é aquele que começa na igreja e termina lá fora, né? Ele sai das quatro paredes, né? Glória a Deus. Então, essa pergunta aí. Você considera, pergunta 4, que o avivamento já chegou no Brasil? Você considera? Se você considera, vai ter que explicar por quê. E se não considera que não chegou ainda, também explica o que você acha porque não chegou ainda, entendeu? Ok. O que você tem feito pessoalmente? Essa pergunta aqui é para quebrar a pessoa, né? Essa pergunta ela é um tapa de pelica, né? O que você tem feito pessoalmente para iniciar o avivamento? Ou seja, se dependesse de você, ia acontecer ou não? É uma pergunta que é para confrontar mesmo, né? O que você tem feito para iniciar o avivamento? Agora, você tem que responder mesmo, tá? Se não tem feito, você coloca aí. Não tenho feito, pastor. Me perdoa, vou fazer, né? O que você tem feito? Por exemplo, você tem tirado um tempo para orar por isso? Entendeu? Porque Abacuque não orou? Qual que foi a oração do Abacuque? Quem lembra aí? Quem ele orou? Abacuque 3. Tem uma frase, a oração dele. Ele fala, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Não é isso? Então, Abacuque orou. Eu tenho orado por isso também? Porque às vezes, pastor Roberto, a gente fala que não tem avivamento, mas também não ora. Era bom que demandar salvamento, quer avivar essa igreja, avivar essa... Mas também não ora. Então, fica um negócio meio estranho. Pergunta 6. Qual a diferença que você faz entre avivamento e movimento? Avivamento e movimento. Eu vi o pastor J. Moura falar o seguinte, né? Se a gente ficar só vendo o passado, a gente cria monumentos. Se a gente ficar só vendo as coisas do presente, vai criar um movimento. Ele falou que o melhor é o mover de Deus. O mover nunca para. No passado e no presente, está sempre movendo. Muito lindo, né? Então, qual a diferença que você faz entre avivamento? E essa pergunta, para você que é obreiro da igreja, ela é muito importante. Talvez a mais importante para o obreiro. Porque você, como obreira também, como obreiro, vocês precisam detectar o que é movimento na igreja e o que é avivamento. Que tem coisa que é movimento. O que é movimento? Ele vem e passa, ele vem e vai, né? Eu vou começar a responder a pergunta. Mas é bom vocês terem essa ideia do que seja o avivamento e o movimento. Número 7. Você tem dedicado alguns minutos diários para Deus pôr um avivamento? Para Deus trazer, né? Não seria trazer. Você tem dedicado alguns minutos diários para Deus trazer o avivamento? Se você não tem, pode escrever, pastor, eu não tenho, mas eu vou começar agora. Vou tirar na minha oração diária, eu tiro um pedacinho da oração para falar, Senhor, viva a tua obra. Viva a tua obra, Senhor. Número 8. Os púlpitos estão focados em avivamento hoje ou em bem-estar? Se há algum púlpito pregando avivamento, por favor, me dê um exemplo. Só que essa pergunta não vale para a MRV não, tá? Porque aí teria que ser uma visão fora, uma visão que você está vendo fora da nossa igreja, entendeu? A pergunta está aí, ó. Os púlpitos estão focados em avivamento? Você acha que está hoje? Se você acha que está, você põe. Ou está no bem-estar? Você conhece algum púlpito pregando avivamento? Por favor, dê um exemplo. Fora da MRV, é claro, né? Ou, inclusive aí não você mora, pode ser que tenha alguém pregando avivamento aí, não sai? Não sei. A pergunta 9 é, de que forma você entende que Deus poderá enviar o avivamento final, mundial, antes do arrebatamento? Você acha que Deus vai mandar um avivamento final? Ele vai ser mundial, vai ser local, vai ser antes do arrebatamento? O que você quer? Aí já é o que você crê. Você não precisa explicar isso aí biblicamente, não.
É o que você crê, entendeu? Essa pergunta número 10 é muito importante. Você já é batizado com o Espírito Santo ou está buscando o batismo? Porque se você não é batizado com o Espírito Santo, você precisa estar buscando o batismo, né? Na minha denominação, só consagra pastor e missionária, ou pastora, se estiver batizado com o Espírito Santo, ou se está buscando incessantemente, né? O batismo. Então, essa é a pergunta número 10. Ok? Pronto, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aí? Como é que vai fazer? Por exemplo, quantas linhas cada pergunta? Quantas linhas, né? Então, você poderá... Pastor Theo. Deixa eu copiar 10 ali, pastor, por favor. Tá. Pastor, minha bateria está 5%. Ah, sim, tudo bem. Vamos encerrar já. Se qualquer coisa vai cair, tá? Tá bom. Pastor, o senhor vai mandar no WhatsApp depois, né? Vou mandar agora. Assim que acabar a aula, já mando para vocês aí no WhatsApp. Eu copio. Então tá bom. De qualquer forma, eu copiei aqui rapidinho na apostila, na Tá. última parte. Então tá bom. Eu copio da Viviane depois. Tá. A prova, cola. Amém. Não, daí... Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse momento, né? Estamos encerrando mais um módulo hoje. Parabéns a todos vocês. Agora tem que ver com a Lucilene como é que vai ser lá no próximo culto para entregar o CCM, né? Que é a certidão de conclusão de módulo, que é o segundo módulo que nós conseguimos vencer, né? Então vai ver com o pastor qualquer dia melhor para entregar. Ô, Viviane, pode falar. Pastor, manda a prova e o seu e-mail, tá? Não esquece, não. Ah, sim, vou mandar agora ali. Tá. Prova e e-mail. E a semana que vem, a gente inicia o último módulo, que é o Eclesiologia. Vamos fazer uma incursão pastoral agora, viu? Amém? Vamos agradecer a Deus. Viviane, pode orar para nós hoje? Amém. Agradecer a Deus por hoje? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos render graças a Ti. Amém, Pai. Te glorificar, Senhor. Agradecer por esta aula, Senhor, que de grande importância, Senhor. Tantos ensinamentos, Pai, para nós. Glória a Deus. Pai, que possamos cada vez mais interceder. Amém. Pai, nos dedicar a buscar o avivamento, Senhor. Assim como foi nos ensinado, Senhor, neste estudo, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu servo, Pai, que ele tem transmitido a tua palavra, os teus ensinamentos para nós. Capacita o teu filho cada vez mais, Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Continuemos orando pelo Brasil, para o avivamento no Brasil, tá? Amém. Também aí na nossa Amém. igreja, e aqui também onde eu estou, nós precisamos de avivamento. Eu acho que é o alimento da igreja. É o alimento da igreja. Glória a Deus. Amém.